Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da apostila aqui em cima. Vocês viram que ela já trata de vários temas, a gente já cria uma boa familiaridade, né, com o mundo de planos de saúde. A gente fala de ANS, a gente fala de sinistralidade, já dá para você começar a entender como é que funciona. Então vamos desenvolver melhor esses termos e vocês já vão estar muito bem preparados para a nossa primeira provinha que a gente vai ter aqui embaixo. Então, eu vou falar de duas coisas. Vou dar uma redesenvolvida, uma revisada ali nos termos que a gente conversou. E depois eu vou falar um pouquinho da forma como a gente atende o cliente, certo? Que vai ser importante para vocês terem essa noção desde já. Então, vamos lembrar ali das segmentações, né? A gente fala de segmentação ambulatorial e hospitalar. A gente fala de segmentação obstétrica, com ou sem obstetrícia. E a gente fala de segmentação de acomodação, enfermaria ou apartamento. Vocês vão ver que os planos eles têm umas letrinhas, sabe? Você vai ver lá A mais H, A mais H mais O, H mais O, por exemplo. E essas letrinhas são as siglas para a segmentação que a gente viu ali na apostila. Então, um plano que é A mais O, ele é ambulatorial com obstetrícia. Não faz sentido, o exemplo foi ruim. Vamos pegar um plano que seja só A. O plano que seja só A é só ambulatorial. Então ele só dá direito a consultas e exames. Então, quando você vê um plano super barato aí no mercado, por exemplo, vocês vão entender que muito possivelmente esse é um plano ambulatorial, só dá direito a consultas e exames. Você precisa internar, você não vai ter direito a internação alguma. Tem que fazer no SUS, enfim. Agora, se a gente pega um plano que é H mais O, hospitalar com obstetrícia, ele não dá direito à consulta, ele não dá direito ao exame, mas ele dá direito a qualquer internação cirúrgica, certo? Se você entrar no pronto-socorro, que lembre-se da apostila, pronto-socorro dentro de urgência e emergência, ele começa em regime ambulatorial, depois que ele progride para o regime hospitalar. Então, se você tem um plano de saúde, você tem que ser internado, né? Tem um plano de saúde H mais O, você tem que ser internado para conseguir atendimento dentro desse plano. E daí você pode fazer cirurgia, né? Enfim, mas tem que ser em regime hospitalar. Esses planos existem também, tá, gente? Mas a enorme maioria dos planos que a gente vê são A mais H, com ou sem o O, né? Então, eles são ambulatoriais e hospitalares, consultas, exames e internação. E às vezes tem obstetrícia, às vezes não tem, depende da operadora, mas a enorme maioria delas hoje em dia já dilui a obstetrícia. Elas pegam toda a carteira, elas forçam todo mundo a ter obstetrícia, e daí elas diluem esse preço dentro de todo mundo, e daí ficaria assim, se custasse R$100 o plano sem obstetrícia, e 150 com obstetrícia, vai custar 105 para todo mundo. Fica quase a mesma coisa. Então, meio que vale a pena. Tem até alguns clientes que questionam a gente sobre isso. Essa é uma explicação legal da gente dar para eles. Tá bom? Mas então, essas são as letrinhas que vocês vão encontrar. Tem duas outras letrinhas importantes que são QC e QP. A gente consegue ter uma noção rápida se você souber que o que é quarto. Aí fica fácil saber que a gente está falando de segmentação de acomodação, né? Vocês vão ver nas tabelas até aqui embaixo, se você quiser ver um spoiler, a gente tem umas tabelinhas de exemplo que a gente vai usar na provinha aqui embaixo. E nessas tabelinhas tem bem certinho as colunas para QC e QP. Os clientes nunca sabem, né? Eles nunca nem imaginam. Mas, gente, é super fácil. É enfermaria e apartamento. QC é quarto coletivo, QP é quarto particular, quarto privativo, né? Nem sei se tem uma legenda oficial para esse termo. Mas vocês vão ver às vezes também acomodação individual ou acomodação dupla. Dupla é enfermaria, porque a enorme maioria das enfermarias hoje, em Curitiba e no Brasil inteiro, elas têm só 2 leitos. Então é bem raro você... É difícil, às vezes acontece, mas é difícil você dividir já a enfermaria com alguém. E os outros hospitais, aqueles que têm 8, 10 leitos dentro da enfermaria, eles geralmente ficam mais para o SUS mesmo, sabe? É até argumento de venda isso, inclusive. Daí você tem acesso a enfermarias melhores, né? Só com 2 leitos, assim por diante. Uma informação importante já, até para vocês já gravarem, dentro da segmentação de acomodação, é a questão de horários de visita.
Enfermaria tem os horários de visitação, né? Você não pode dormir dentro da enfermaria, geralmente, com o seu acompanhado, né? Com o beneficiário que vai estar lá operado, enfim. E no apartamento, não. No apartamento você pode passar 24 horas. Geralmente é um acompanhante só, né? Mas pode passar 24 horas lá com ele. Então, isso também é importante para vocês orientarem os clientes na hora da venda, certo? Mas é bom para vocês já irem aprendendo aí um pouquinho sobre as diferenças que a gente tem dentro dos planos de saúde, tá bom? Agora, gente, vimos das segmentações, vocês lembram da questão da sinistralidade, a gente falou bastante sobre carência, né, sobre cobertura parcial temporária ali na apostila. Eu vou até relembrar vocês, existe um documento que todo mundo preenche quando vai entrar em um plano de saúde, tanto nos planos pessoa física, como nos coletivos por adesão, como nos coletivos empresariais, até 29 vidas, certo? 30 vidas para cima, que são as carteiras grandes, né, que todo mundo adora vender porque dá muito dinheiro, nelas não precisa. 30 vidas para cima não tem carência para nada. Para quem entra no plano, tá? Quem for entrando depois, futuramente, tem carência sim. Mas quem entra na adesão, naquela primeira massa, no primeiro mês, não tem carência, que é maravilhoso. Agora, nós estamos falando dos 29 vidas para baixo, né? Os planos familiares, de 2 vidas, 1 vida, 3 vidas, 4 vidas, enfim. Ou até das empresinhas pequenas, 10 vidas, 15 vidas, todos esses têm que preencher a declaração de saúde. A declaração de saúde é um documento que tem perguntas das mais variadas ali. Você teve doença cardíaca, você teve doença pulmonar, você teve doença neurológica, você foi viciado em drogas, blá blá blá, um monte de coisa. Essa de viciado em drogas, inclusive, nem pode ter na declaração de saúde, mas tem a operadora que coloca, porque é uma questão constitucional lá, enfim, curiosidades. E lá vai ter sim ou não, só isso, sim ou não. E a pessoa tem que preencher, ela coloca o peso e a altura dela e sim ou não para todas as perguntas, dela sim. Ela sempre tem a opção de preencher a declaração de saúde com médico. Ela pode colocar lá para a operadora que ela quer um médico, e a operadora vai ceder um médico para ela, para que ela tenha acesso à orientação médica, digamos assim, para ficar mais fácil dela entender o que são as doenças, as questões crônicas, né? Enfim, para não responder nada errado entre o sim e o não. Mas, gente, eu, honestamente, tá? Eu tô no mercado já há mais de 7 anos, eu nunca vi ninguém pedir pelo médico. Todo mundo, 100% dos casos, sem nenhuma exceção das que eu vi, preencheu na caneta mesmo, se responsabilizou pelas respostas e preencheu, até porque não é nada muito difícil, gente, é muito tranquilo. Então, quando vocês verem as declarações de saúde, que hoje em dia são todas digitais, não se preocupem, elas são muito fáceis de preencher, e vocês já orientam direto o cliente também, o beneficiário, a preencher ela ali, a ler e preencher sim ou não, bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Só que o que ele preencher sim na declaração de saúde, ele vai pegar a cobertura parcial temporária, CPT, certo? O que é isso? É uma carência light. É um jeito legal de explicar, assim, todo mundo entende. Carência light. Ela não vai barrar tudo. Ela é uma carência que dura 2 anos, mas ela não vai barrar tudo. Ela só barra procedimentos de alto custo. Então, se eu preencher a declaração de saúde, eu caio, e eu coloquei que eu tenho asma nas doenças pulmonares, coloquei sim lá em doenças pulmonares, lá embaixo tem umas linhas para a gente especificar melhor. Eu coloquei, eu tive asma em 2015 e eu tratei com remédio, desde 2016 eu não tenho mais. Mesmo assim, a operadora é crica com essas coisas, ela vai te dar CPT mesmo que já passaram 7 anos que eu já tive asma, enfim. Isso é normal, tá, gente? Tudo que colocar lá, eles vão dar CPT. E, em tese, era para colocar tudo que já teve na vida, inclusive se quebrou a perna quando era criança. Porque a operadora é doida para colocar CPT em tudo, porque isso ajuda ela a limitar o sinistro. Então, óbvio, a gente não vai pegar o beneficiário, a gente não vai fazer um pente fino da vida do cara, às vezes até porque ele coloca lá 12 sims, mas era tudo bobagem. Ele quebrou o dedinho do pé jogando bola quando tinha 6 anos, ele teve várias gripes das 3 aos 8 anos de idade, ele teve uma torção da clavícula aos 18, ele tem dor nas costas agora quando ele trabalha, porque ele senta torto.
Sabe, enche de sim lá, a operadora vai pensar que a pessoa é toda detonada, que ninguém coloca. Só coloca um sim porque é crônico mesmo, que é importante. A gente nunca vai esconder nada da operadora. Mas todas essas questões bestas, assim, não se preocupem, não precisa. O que é importante, gente, é as questões que realmente vão dar sinistro para a operadora. Então, o cara teve uma crise de apendicite, por exemplo, tem que colocar, entende? Mesmo que já faça anos, tem que colocar. A mulher colocou prótese de silicone, tem que colocar, mesmo que já faça 15 anos, porque pode dar problema na prótese, daí ela vai precisar do plano para ser atendida em urgência e emergência. Então tem várias situações. E tudo que for crônico, tudo que for importante, tudo que tiver qualquer remota chance de causar algum atendimento médico, a regra é que a gente coloque na declaração de saúde, tá, gente? E a gente sempre orienta muito bem o beneficiário. A CPT, na enorme maioria dos casos, ela não atrapalha. Porque, nesse caso que eu estava usando de exemplo, eu tenho asma, certo? Eu vou conseguir consultar com um pneumologista normal, eu vou poder fazer raio-x do tórax normal, eu vou poder ter acesso a tudo que eu preciso. Porque nada disso é alto custo, entende? Só se eu tivesse uma crise asmática muito forte, que virasse, sei lá, pneumonia, nem sei se é possível, mas que evoluísse para uma pneumonia por causa da asma, e daí eu tivesse que ser operado no hospital, aí sim eu estaria com problemas, porque desses 2 anos, internação é alto custo, e daí a pessoa não tem direito. Por isso que é importante a gente falar desse assunto agora, desde o início, para vocês entenderem como ele é polêmico, como ele é sensível. Se você chega para a pessoa, você explica para ela, né, e ela faz lá um tratamento, e o tratamento é de boa, ela só precisa do médico, só precisa fazer umas consultinhas. Só que daqui 1 ano e meio, lá na frente, e ela vai lembrar de você, não tenha dúvida. Ela vai te achar e ela vai te pedir ajuda, vai te pedir socorro, porque ela vai estar precisando. Ela teve uma complicação por causa daquela pré-existência, ela preencheu sim, ela está cumprindo CPT, ela não vai ter internação. Vai ter que ser atendida pelo SUS. É bem complicado, gente. Então, tem que cuidar muito com isso. A gente não pode omitir nem mentir nada na declaração de saúde. Tudo que eu trouxe para vocês até agora é para vocês entenderem como a orientação que vocês dão para o beneficiário muda a vida dele, pode inclusive prejudicá-lo se a gente cometer algum erro na venda, então tem que tomar cuidado com isso. Em segundo lugar, tem regras, são bem importantes serem seguidas. A gente tem que seguir elas à risca. É muito importante mesmo, tá, gente? Então, cuidem com tudo isso, revejam esse vídeo se for o caso, mas declaração de saúde, em resumo, é o documento que a pessoa preenche sim e não. O que ela preencher sim, ela não vai ter acesso ao alto custo por 2 anos, e tudo que ela preencher não, um abraço, daí só tem as carências normais do plano, ainda que se ela precisar cumprir, ela vai ter que cumprir, mas no máximo 6 meses ou 10 meses para parto. Parto é sempre 10 meses. Na verdade é 1 mês, né? Porque é 1 mês a carência do parto, os outros 9 é o tempo que é da gravidez normal. Tá bom, gente? Então, isso resume tudo da questão das carências. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa mensagem agora do final, já preparando vocês para a nossa provinha aqui embaixo, de como a gente ajuda a pessoa, como o nosso atendimento, na verdade, é uma forma de ajudar as famílias, os brasileiros que tem por aí, Brasil afora. O plano de saúde é uma questão de primeira necessidade. Ela mexe com vários aspectos da vida pessoal, né? Ela cuida da família da pessoa. Então é muito importante para todo mundo, para o beneficiário, para todo mundo, passar por um atendimento de qualidade, ter a orientação correta. E para nós, corretores, né, é importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente não faça bobagem na hora da venda. É muito importante. Então, assim, gente, eu quero que vocês entendam isso muito bem e que vocês tenham o carinho com os clientes de vocês de reforçar o estudo para você sempre passar a informação correta para o beneficiário e de você perguntar, você buscar conhecer sobre a vida dele o suficiente para você tomar boas escolhas em prol dele, direcionar ele para o plano correto. Se ele for uma pessoa simples,
direcionar ele para o plano mais simples, explicar para ele com categoria, com propriedade, que tem planos mais baratos, que tornam a saúde mais acessível, ou se a pessoa quer um plano mais completo, viaja para fora, quer reembolso, a gente tem conhecido os planos nacionais, assim por diante, tá? Vou dar um exemplo. O beneficiário é muito simples, muito simples mesmo. Beira o SUS, assim, mas ele quer um plano pro filho dele. Ele consegue pagar R$70 por mês. Tem plano de saúde hoje no mercado curitibano que custa próximo de R$70 por mês para criança mesmo. É possível, sabe? Tem dois, na verdade, que são os mais baratinhos. São o Life da Clinipan, da GNDI, e o Vida Care da Nossa Saúde. São os mais baratos. Só que eles têm direcionamento médico. Vocês vão aprender isso depois. Eles têm um médico de família que recebe todos os beneficiários. Esse médico de família vai cuidar dessa família. Para ela ter acesso ao dermatologista, reumatologista, ortopedista, cardiologista, ela precisa passar pelo médico de família. Ele vai tentar resolver o caso, ele vai pedir os exames que ele achar corretos e, se for demais para ele, ele manda daí para o especialista. Então, esse plano a gente tem que saber vender ele muito bem, tem que saber explicar isso pro cliente de forma que ele entenda que ele vai ser cuidado por um médico, ele vai ter um médico só para ele. Se você foca na questão do direcionamento de rede, ele não vai gostar, capaz de ele nem querer o plano. E um plano faria bem para ele, é o único plano que ele pode pagar, por exemplo. E faz toda a diferença, gente, porque daí o bebezinho dele vai ter a questão do médico de família, vai ter. Só que daqui a um ano, essa criança precisa de um internamento cirúrgico, né, uma coisa mais pesada, ele vai ter toda a cobertura hospitalar. Lembrem-se da segmentação, essa questão do médico de direcionamento, a gente está falando só da ambulatorial. A hospitalar daí tem outras questões também dentro desses planos, mas se for uma situação de urgência e emergência, ele se direciona até o hospital da rede e manda bala, e vai ser atendido e o filho dele vai ter a vida salva. Então, isso tudo é muito importante, gente, é muito importante. Tem que saber vender, tem que saber passar isso para o cliente da forma correta, tá bom? Eu acho que a gente já falou bastante, vocês já entenderam sobre todos esses elementos aí diferentes e vamos dar um tempo aí para vocês digerirem todo o conhecimento agora. Revejam esse vídeo se vocês quiserem e agora se preparem para a primeira provinha. Então, desça aqui para baixo, a gente tem 5 perguntinhas aqui, quero que vocês digitem. Deixe um comentário ali no final também, se gostou dos vídeos, se está gostando da forma como a gente está apresentando o conhecimento até agora, se acharam muito rápido, talvez queria mais devagar, o que for, tá bom? E daí a gente vai conversando, eu mesmo chamo vocês daí para a gente conversar sobre as respostas das provas de vocês, tá bom, gente? Então, um abraço, boa prova, bons estudos, boas futuras vendas e a gente vai se vendo por aí agora nos próximos vídeos também. Um abraço, gente.